Imagine viver em um tempo onde a medicina era limitada, onde as doenças eram sentenças de isolamento, dor e até morte. Nos dias de Jesus, ser curado era um milagre além da imaginação. No entanto, hoje, com todos os avanços da ciência, ainda carregamos feridas profundas que nenhum remédio pode alcançar. O coração ferido, a mente sobrecarregada, as mágoas que parecem nos seguir. A boa notícia? Jesus, o mesmo que caminhou por entre os doentes e marginalizados de seu tempo, está vivo hoje e deseja trazer cura, não apenas para o corpo, mas para as áreas mais profundas da sua vida. Neste vídeo, vamos explorar como Jesus quer curar você de maneiras que talvez você nunca tenha considerado. Ao longo dessa jornada, você verá que cada aspecto da sua vida pode ser tocado por Ele, do físico ao emocional, do espiritual ao relacional. E o último ensinamento é o mais importante de todos, porque tem o poder de mudar a forma como você vê a si mesmo e sua própria história. Número 1. O desejo de cura de Jesus vai além do físico. Você já se sentiu perdido, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros, mas ninguém ao seu redor percebe. Há uma realidade mais profunda do que aquilo que enxergamos. A dor física é visível, mas quantas vezes as feridas invisíveis ficam escondidas, gritando por atenção? Jesus não veio apenas para restaurar o corpo. Ele veio para tocar as áreas mais sombrias da sua alma, aquelas que você tenta esconder até de si mesmo. Ele sabe onde dói. Ele entende o que você não consegue explicar. E Ele quer curar, não apenas o que os outros podem ver, mas aquilo que você, em sua solidão, carrega. Imagine um copo de vidro, aparentemente perfeito, mas com rachaduras que só se revelam quando a pressão aumenta. A vida muitas vezes faz isso conosco. Por fora parecemos intactos, mas dentro as rachaduras se alargam. Jesus olha para além da superfície. Ele não apenas remenda as rachaduras, Ele recria o vaso. Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. Jesus não é um médico que trata apenas sintomas. Ele vai direto à raiz. Ele cura o coração ferido, a mente ansiosa, o espírito esgotado. Ele quer recriar você. Quando ele encontrou o homem à beira do tanque de Betesda, não perguntou sobre seus sintomas físicos. Queres ser curado? Jesus perguntou. João 5:6. Parece uma pergunta simples, mas sua profundidade vai além do físico. Aquele homem não precisava apenas de cura no corpo. Ele precisava de esperança. Precisava de um novo começo. Jesus sabia disso. E Ele sabe disso sobre você. Ele vê o cansaço que você tenta disfarçar. Ele entende o vazio que você tenta preencher com distrações. O desejo de Jesus é alcançar aquilo que você nem sabia que precisava ser curado. Mas há uma verdade desconfortável aqui. Muitas vezes, nos acostumamos com nossas feridas. Elas se tornam parte de nós, definem nossa maneira de ver o mundo e de nos proteger dele. O medo de sermos vulneráveis pode ser maior do que o desejo de sermos curados. Jesus, no entanto, não força a cura. Ele pergunta, queres ser curado? Ele nos dá a escolha, porque a verdadeira cura exige entrega. E não uma entrega superficial, mas uma entrega total, para que Ele possa tocar nas áreas mais dolorosas e transformá-las. Assim como o oleiro molda o barro, Jesus deseja moldar sua vida de uma maneira nova, curando não apenas o exterior, mas reformulando o interior. Ele olha para você com amor, sabendo que, se você permitir, Ele pode curar aquilo que mais te limita. Não se trata apenas de curar o corpo, mas de restaurar a alma para que você possa viver plenamente, como Ele sempre quis para você. Jesus não apenas quer remover a dor, Ele quer trazer propósito. A cura que Ele oferece vai além da ausência de sofrimento. Ela traz uma nova perspectiva, um novo senso de valor, um novo entendimento de quem você realmente é. Jesus quer que você veja o que Ele vê, não um ser quebrado, mas alguém que, nas mãos do Criador, pode ser restaurado a algo mais forte, mais belo, mais completo do que jamais foi. Número 2. Jesus e o perdão.
como ferramenta de cura. Você já carregou o peso de uma mágoa por tanto tempo que ela passou a ser uma parte de quem você é? Como uma cicatriz que, apesar de curada na superfície, ainda dói quando tocada. Guardar ressentimentos é como beber veneno e esperar que a outra pessoa sofra as consequências. Jesus nos ensina que o perdão não é apenas uma obrigação moral, mas uma chave para a cura emocional e espiritual. Quando ele nos diz, perdoai e sereis perdoados, Lucas 6,37, não está apenas falando de restaurar relacionamentos, ele está falando sobre libertar a nós mesmos de uma prisão invisível. O perdão é como abrir uma janela em um quarto abafado. O ar fresco entra, renovando a atmosfera. Mas, assim como uma janela só pode ser aberta por dentro, o perdão só pode ser liberado por você. Muitos acreditam que perdoar é fazer um favor ao outro, mas, na realidade, é você quem se beneficia mais. Jesus sabia disso quando nos ensinou a perdoar não 7, mas 70 vezes 7. Mateus 18:22. Ele sabia que, enquanto seguramos rancores, estamos impedindo que sua cura penetre nas áreas mais profundas do nosso ser. Quando carregamos mágoas, deixamos que elas criem raízes em nosso coração, transformando-se em amargura. E a amargura, como uma erva daninha, sufoca as coisas boas que Deus deseja plantar em nós. Mas Jesus, o grande jardineiro, quer arrancar essas raízes para que possamos florescer. Ele nos convida a deixar de lado a vingança e o ressentimento, não porque o outro mereça, mas porque nós merecemos viver em paz. Ele entende que perdoar não é esquecer. Ele sabe que as feridas podem ser profundas, mas é justamente nessas feridas que ele deseja operar. Perdoar é como soltar uma corda que nos amarra ao passado. À medida que soltamos, somos puxados para mais perto da cura que Jesus oferece. E essa cura não é uma solução rápida, é um processo de libertação contínuo. Quando Jesus perdoou aqueles que o crucificaram, ele nos deu o maior exemplo de que o perdão é um ato de poder. Ele nos mostrou que o perdão não é sobre justiça terrena, mas sobre libertação espiritual. Quando perdoamos, nos alinhamos com o coração de Cristo, permitindo que sua graça flua livremente através de nós. Mas ao falar de perdão é importante lembrar, Jesus também nos chama a perdoar a nós mesmos. Quantas vezes nos prendemos a erros do passado, a falhas que nos definem, mesmo depois de termos buscado arrependimento? O mesmo Jesus que perdoou os pecadores mais desprezados da sociedade está disposto a nos perdoar. Ele quer que larguemos a autocrítica, a autopunição e aceitemos a cura que vem com o perdão divino. Afinal, como podemos ser instrumentos de perdão e cura para os outros, se não permitimos que Jesus cure nossas próprias feridas? O perdão é o remédio que Jesus prescreve para corações pesados, mentes ansiosas e almas cansadas. E quando você se dispõe a perdoar, algo milagroso acontece. O peso é removido, a dor começa a diminuir, e você percebe que estava impedindo a sua própria cura. Jesus está estendendo a mão, oferecendo a liberdade que só o perdão pode trazer. Tudo o que ele pede é que você confie no processo, mesmo que seja difícil. Não porque seja fácil, mas porque ele sabe que o caminho para a cura passa inevitavelmente pelo perdão. Número 3. A cura através da fé. Já parou para pensar como, às vezes, tudo o que nos separa da cura é uma simples questão de acreditar? A fé é como uma ponte invisível que nos conecta ao poder de Deus. No entanto, muitas vezes, nos encontramos hesitantes em atravessá-la. Quando Jesus curou a mulher com fluxo de sangue, ele não disse que foi o toque no manto que a curou, mas sim, a tua fé te salvou. Marcos 5,34. Não foi um simples ato físico, mas uma demonstração de confiança completa no poder de Cristo que a libertou. E essa fé, essa confiança, é o que abre as portas para a cura que Jesus tem a oferecer. Mas o que significa, de fato, ter fé? A fé não é apenas acreditar que Deus pode nos curar. É ter a coragem de agir como se essa cura já estivesse acontecendo. É uma confiança radical, muitas vezes sem provas tangíveis, que nos faz persistir, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário.
Assim como Pedro andou sobre as águas porque confiava na palavra de Jesus, Mateus 14:29, somos chamados a caminhar por fé, mesmo em meio às tempestades. A fé não é cegueira, mas uma visão espiritual que enxerga o que os olhos humanos não conseguem perceber. A fé nos dá força para continuar quando tudo parece impossível. Pense na mulher Ciro-Fenícia, que implorou a Jesus para curar sua filha, apesar de inicialmente ser rejeitada. Mateus 15:22-28. Sua fé persistente, sua recusa em desistir, tocou o coração de Jesus e trouxe a cura. Quantas vezes desistimos na primeira barreira que encontramos? A fé, muitas vezes, não é sobre receber o milagre imediatamente, mas sobre confiar no caráter de Deus durante o processo. É continuar acreditando que, mesmo que a resposta não venha no nosso tempo ou do nosso jeito, Jesus ainda está no controle. É fácil acreditar quando tudo está bem, mas a fé genuína é provada no fogo. Quando estamos no vale da sombra da morte, quando tudo parece desmoronar, é aí que a verdadeira fé se manifesta. Assim como Abraão, que foi chamado a sacrificar seu filho, mas confiou que Deus proveria, Gênesis 22:8, somos chamados a confiar em Jesus, mesmo quando não entendemos o que Ele está fazendo. A fé é a chave que nos permite acessar a cura, mesmo quando tudo ao nosso redor grita que a cura é impossível. Mas não podemos esquecer que a fé também precisa ser cultivada. Ela cresce através da oração, da comunhão com Deus e da leitura da sua palavra. Em Romanos 10:17, somos lembrados de que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando nos distanciamos de Jesus, nossa fé enfraquece, e com ela, nossa capacidade de receber a cura que Ele deseja nos dar. É por isso que manter uma vida de intimidade com Cristo é essencial. A fé não é um sentimento momentâneo, mas uma postura contínua de confiança. Jesus sempre honrou aqueles que demonstraram fé. Não era sobre quem tinha a maior quantidade de conhecimento religioso, mas sobre quem confiava em sua capacidade de fazer o impossível. Ele ainda está buscando essa fé hoje, e o convite permanece: confie. Mesmo quando a dor parecer insuportável, mesmo quando o desespero tentar te dominar, lembre-se de que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele ainda cura, Ele ainda opera milagres, e tudo o que Ele pede de você é que confie nele, que atravesse essa ponte invisível da fé e experimente a cura que Ele já preparou para você. Número 4. A cura. Começa com a aceitação da fraqueza. Quantas vezes você se sentiu pressionado a parecer forte, mesmo quando tudo dentro de você está desmoronando? O mundo nos ensina que a fraqueza é uma falha, algo a ser escondido a qualquer custo. Mas Jesus nos mostra o oposto. Ele nos chama a aceitar nossa fraqueza, a abraçar nossas limitações, porque é justamente nesse espaço de vulnerabilidade que sua graça se manifesta de maneira mais poderosa. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. A cura verdadeira começa quando paramos de fingir que podemos resolver tudo sozinhos e admitimos que precisamos dele. Você já tentou carregar algo pesado por tempo demais? No início parece suportável, mas com o passar do tempo, o peso começa a te esmagar. Assim é a vida quando tentamos lidar com nossas dores, problemas e falhas sem a ajuda de Cristo. Carregamos nossos fardos, acumulamos nossas ansiedades e nos esgotamos em uma tentativa desesperada de controlar o que está fora do nosso alcance. Jesus nos oferece um alívio. Ele diz: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Mateus 11:28. Mas esse alívio só vem quando admitimos que não somos capazes de carregar tudo sozinhos. A fraqueza, aos olhos de Deus, não é motivo de vergonha, mas de oportunidade. Quando reconhecemos nossas limitações, abrimos espaço para o poder de Deus operar em nós. Pense no apóstolo Paulo, que lutou com o que ele chamou de espinho na carne. 2 Coríntios 12:7-8. Ele pediu a Deus para removê-lo, mas a resposta foi clara. O espinho permaneceria,
porque era através daquela fraqueza que o poder de Deus seria revelado. Em nossa cultura, isso soa contraditório. Afinal, somos ensinados que precisamos ser autossuficientes. Mas no reino de Deus, a verdadeira força está em reconhecer nossa total dependência dele. Abraçar a fraqueza é, na verdade, um ato de coragem. Significa abandonar o orgulho, deixar de lado a necessidade de aprovação dos outros e confiar que Jesus sabe exatamente onde estamos quebrados e que ele pode nos curar. É como um vaso rachado nas mãos do oleiro. O oleiro não despreza o vaso por causa de suas falhas, mas o molda de novo, tornando-o ainda mais belo. Somos esse vaso, e enquanto continuarmos tentando nos consertar por conta própria, continuaremos a nos quebrar mais. Mas quando entregamos nossas rachaduras nas mãos do Criador, ele nos transforma. Jesus não está esperando que você seja perfeito. Ele não está esperando que você resolva todos os seus problemas antes de vir até ele. Pelo contrário, ele está chamando aqueles que sabem que estão quebrados. Ele não veio para os sãos, mas para os doentes. Marcos 2,17. A beleza da graça de Deus é que ela não se limita às pessoas fortes. Na verdade, ela flui mais abundantemente para aqueles que reconhecem que precisam dela. Sua cura começa no momento em que você diz: "Eu não consigo sozinho." É aí que Jesus entra, e seu poder se torna evidente em sua vida. Aceitar sua fraqueza não significa desistir. Significa permitir que Jesus lute por você. Quando você para de tentar controlar tudo, quando você admite que não pode vencer certas batalhas com suas próprias forças, você abre espaço para que Deus entre e faça o que você não pode. A cura que você tanto busca não depende da sua capacidade de ser forte, mas da sua disposição em ser fraco diante de Cristo e deixá-lo ser forte em você. Número 5. O papel do silêncio na cura. Quando foi a última vez que você realmente parou em completo silêncio para ouvir a voz de Deus? Vivemos em um mundo onde o ruído nos rodeia a cada momento. Notificações, compromissos, conversas, preocupações. Mas Jesus nos convida a algo diferente. Ele nos chama para o silêncio, para o descanso em sua presença. Foi no silêncio que o profeta Elias ouviu a voz de Deus, não no vento, no terremoto ou no fogo, mas no sussurro suave. 1 Reis 19:12. A cura que Jesus deseja realizar em você muitas vezes só pode ser ouvida no silêncio. O silêncio é desconfortável para muitos. Estamos tão acostumados a preencher todos os espaços com sons e palavras que esquecemos o valor do momento quieto, onde a alma pode finalmente respirar. Mas no silêncio, Jesus trabalha. É nesse momento de quietude que ele nos mostra as áreas que precisam de cura, que talvez nem sabíamos que estavam feridas. É quando todas as distrações se dissipam que começamos a sentir as cicatrizes internas que ignoramos por tanto tempo. E ao contrário do que pensamos, enfrentar essas dores no silêncio não é aterrorizante, é libertador. Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários para orar. Lucas 5,16. Ele, o Filho de Deus, sabia da importância do silêncio para se conectar com o Pai, para renovar suas forças e realinhar seu propósito. Se até ele buscava esses momentos de quietude, quanto mais nós, em nossa fragilidade, precisamos desse tempo de silêncio para permitir que Deus faça sua obra em nós. O ruído do mundo pode nos distrair, mas é no silêncio que ouvimos as respostas que tanto procuramos. O silêncio também nos ensina a depender de Deus de maneira mais profunda. Quando deixamos de lado nossas palavras, nossas justificativas, nossas tentativas de controle, permitimos que Deus assuma o comando. E é nesse abandono que a cura começa. O Salmo 46:10 nos convida a aquietar-nos e saber que Ele é Deus. Esse saber não é intelectual, mas experiencial. É no momento em que paramos de tentar entender ou resolver tudo por conta própria que experimentamos o poder curador de Jesus agindo em nossa vida. A cura que vem através do silêncio é diferente de qualquer outra. Ela não é dramática, não é acompanhada de grandes gestos. Ela é suave,
mas profunda. Como uma ferida que cicatriza sem alarde, o silêncio permite que Deus cure lentamente, mas de forma permanente, as áreas mais profundas do nosso ser. E à medida que aprendemos a nos aquietar na presença dele, descobrimos que o silêncio não é vazio. Ele está cheio da presença de Deus. Muitos de nós evitamos o silêncio porque tememos o que encontraremos ali. Talvez tenhamos medo de encarar nossas falhas, nossos medos, nossas dúvidas. Mas é precisamente no silêncio que Jesus nos encontra, não com condenação, mas com amor e graça. Ele não nos chama ao silêncio para nos julgar, mas para nos curar. Quando nos silenciamos, deixamos de lado as expectativas do mundo e nos abrimos para as expectativas de Deus. E a expectativa de Deus é sempre de restauração. Portanto, não fuja do silêncio. Encare-o como um convite de Jesus para a cura. Permita-se desligar o barulho do mundo, das vozes que te pressionam e dos pensamentos que te sobrecarregam. Entre nesse espaço de quietude com Cristo, sabendo que ali, no sussurro suave de sua voz, a cura está esperando por você. Número 6. A cura dos relacionamentos desgastados. Há relacionamentos em sua vida que estão tão quebrados que você já não sabe como ou se é possível consertá-los. Jesus não apenas veio para restaurar nossa conexão com Deus, mas também para curar as feridas que nos distanciam uns dos outros. Relacionamentos desgastados, marcados por mágoas, traições ou distâncias emocionais, podem nos adoecer de maneiras que nem sempre percebemos. Mas Jesus, o grande reconciliador, deseja restaurar essas conexões quebradas. Ele quer curar não apenas o seu coração, mas também os laços que foram destruídos ao longo do caminho. Os relacionamentos são como uma ponte. Quando as fundações estão firmes, o trânsito flui sem problemas. Mas quando o tempo, a falta de cuidado e as tempestades da vida corroem essa estrutura, a ponte começa a desmoronar. Da mesma forma, muitas das nossas relações começaram com bases sólidas, mas ao longo do tempo, mágoas acumuladas, mal-entendidos e palavras não ditas foram enfraquecendo essa conexão. Jesus, no entanto, não nos chama a simplesmente ignorar essas rachaduras. Ele nos convida a consertá-las, peça por peça, com perdão, humildade e amor. No Sermão da Montanha, Jesus nos ensina a importância de buscar a reconciliação antes de oferecer algo no altar de Deus. Mateus 5, 23, 24. Isso nos mostra que, para ele, nossos relacionamentos são profundamente espirituais. Como podemos estar em paz com Deus se não estamos em paz com os outros? Muitas vezes, a cura que tanto ansiamos para a nossa vida só virá quando formos capazes de restaurar essas pontes quebradas. Isso não significa que será fácil. A reconciliação exige coragem, vulnerabilidade e uma disposição para perdoar, mesmo quando achamos que estamos certos. Jesus nos deixou um exemplo poderoso de reconciliação na cruz. Em meio à dor e ao abandono, ele olhou para aqueles que o crucificaram e disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Se ele, que não tinha culpa alguma, foi capaz de perdoar aqueles que o feriram de forma tão brutal, quanto mais somos chamados a perdoar aqueles que nos magoaram. A cura dos relacionamentos não se trata de ganhar ou perder, mas de libertar o coração da prisão do ressentimento. Quando permitimos que Jesus entre nessas áreas quebradas, ele pode trazer uma cura que nunca imaginamos ser possível. Às vezes, achamos que é tarde demais para consertar certas relações. Talvez o tempo tenha passado, as palavras tenham sido duras demais, ou a distância emocional tenha se tornado intransponível. Mas com Jesus, nada está além da redenção. Ele é especialista em restaurar o que foi perdido, em renovar o que parecia destruído. E não se trata apenas de restaurar o relacionamento com o outro, mas de restaurar a paz em nosso próprio coração. Quando carregamos mágoas, elas nos consomem por dentro. Mas quando escolhemos o caminho da reconciliação, permitimos que a cura entre e liberte nossa alma. A cura dos relacionamentos também exige humildade. Muitas vezes é nosso orgulho que impede a reconciliação,
Queremos estar certos, queremos ser justificados. Mas Jesus nos chama a um caminho diferente. Ele nos chama a ser pacificadores, a dar o primeiro passo, mesmo que isso signifique deixar de lado nosso ego. Quando estamos dispostos a fazer isso, descobrimos que a verdadeira força está na humildade e que Jesus pode transformar até mesmo as situações mais impossíveis. Não importa quão distante um relacionamento possa parecer, Jesus tem o poder de restaurá-lo. Ele deseja curar não apenas você, mas também aqueles ao seu redor. Ao buscar a reconciliação, você não está apenas curando um vínculo, está permitindo que o poder de Jesus flua através de sua vida e toque os corações das pessoas ao seu redor. A cura que você tanto busca pode estar esperando na decisão de perdoar, de amar e de restaurar. Número 7. A cura e o peso das expectativas irrealistas. Você já se sentiu esmagado pelo peso das expectativas, suas ou dos outros? Muitas vezes, o maior fardo que carregamos é aquele que nós mesmos colocamos em nossos ombros. Vivemos em uma sociedade que nos pressiona a sermos perfeitos. O trabalho impecável, o corpo ideal, o sucesso inquestionável. E mesmo dentro da nossa fé, podemos nos sobrecarregar tentando ser o cristão perfeito. Mas Jesus nunca pediu que carregássemos esse fardo. Em vez disso, Ele nos oferece descanso e alívio. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11:30. A cura que Jesus oferece começa quando deixamos de lado as expectativas irreais e abraçamos a simplicidade de sua graça. Imagine um balão prestes a estourar porque foi inflado além de sua capacidade. Assim são muitos de nós, vivendo à beira do colapso, pressionados a atender expectativas que não foram colocadas por Deus, mas pela sociedade, pela cultura ou até mesmo por nós mesmos. O balão eventualmente estoura e o que sobra é um sentimento de fracasso e desespero. Jesus, no entanto, nos convida a um ritmo diferente. Ele nos chama para a liberdade de saber que não precisamos ser perfeitos, porque Ele já é perfeito por nós. Quando paramos de tentar corresponder a padrões irreais, encontramos a verdadeira cura que só Jesus pode dar. Muitos de nós nos encontramos presos em ciclos de comparação. Olhamos ao nosso redor e vemos pessoas que parecem estar vivendo vidas perfeitas e nos perguntamos: o que estou fazendo de errado? Essa comparação constante nos adoece emocionalmente e espiritualmente. Mas Jesus nunca nos chamou para viver a vida de outra pessoa. Em João 21:22, quando Pedro tentou se comparar a João, Jesus lhe disse: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Segue-me tu. Jesus nos chama a seguir o caminho que ele traçou especificamente para nós, sem nos perdermos nas expectativas de sermos como os outros. As expectativas irrealistas também podem vir disfarçadas de zelo espiritual. Podemos nos pressionar a orar mais, a fazer mais, a ser mais santos aos olhos dos outros. Mas Jesus não está nos pedindo uma performance religiosa. Ele busca nosso coração, e o coração que Ele deseja é aquele que entende que sua graça é suficiente. Ele não está impressionado com nossos esforços frenéticos. Ele está interessado na nossa disposição de nos rendermos ao seu cuidado. Quando finalmente paramos de correr e nos aquietamos em sua presença, descobrimos que a verdadeira cura não está em fazer mais, mas em estar com Ele. Essas expectativas que carregamos muitas vezes criam uma barreira entre nós e a cura de Jesus, porque estamos tão focados em alcançar padrões inatingíveis que não conseguimos enxergar a simplicidade da cura que Ele oferece. É como se estivéssemos tentando escalar uma montanha, quando, na verdade, Jesus está bem ao nosso lado, nos chamando para caminhar com Ele em um caminho de paz. Quando deixamos de lado as pressões, encontramos espaço para respirar, para descansar e para sermos curados. Liberte-se das expectativas que te sufocam. Jesus não te chamou para ser perfeito aos olhos dos outros, mas para ser autêntico diante dele. Não se trata de um esforço constante para alcançar algo inatingível, mas de um relacionamento real, onde você pode ser quem realmente é, com suas falhas e fraquezas. E é nesse lugar de autenticidade que a cura começa.
Jesus quer que você experimente a liberdade de não ter que provar nada, porque aos olhos dele você já é amado, aceito e digno. Número 8. A cura vem através da comunidade. Quantas vezes você já se isolou em meio à dor? O sofrimento tem o poder de nos afastar das pessoas, de nos fazer sentir como se fôssemos os únicos passando por dificuldades. No entanto, Jesus nos ensinou que a cura raramente acontece no isolamento. Somos chamados para viver em comunidade, porque é na comunhão que encontramos apoio, encorajamento e, muitas vezes, a cura que tanto precisamos. Em Provérbios 27:17 está escrito: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. A cura muitas vezes chega através do outro, de alguém que, ao caminhar conosco, nos ajuda a carregar nossos fardos e nos aponta para Cristo. A comunidade de fé é como um corpo, onde cada parte tem sua função e importância. 1 Coríntios 12:27. Quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre com ela. Isso significa que não precisamos carregar nossas dores sozinhos. Há momentos em que a cura não vem porque nos isolamos, seja por vergonha, medo ou orgulho. No entanto, Jesus estabeleceu a igreja como um lugar de cura, onde podemos ser vulneráveis, honestos e autênticos. Ao compartilhar nossas cargas, somos fortalecidos pela fé dos outros e somos lembrados de que não estamos sozinhos nesta jornada. Pense em como Jesus enviou seus discípulos de 2 em 2. Lucas 10:1. Ele sabia que, ao enfrentarem desafios e dores, eles precisariam um do outro para continuar. O inimigo sabe que o isolamento nos enfraquece, e é por isso que ele tenta nos afastar daqueles que podem nos fortalecer. Mas Jesus nos chama para a comunhão, para o convívio com pessoas que nos amam e nos ajudarão a encontrar a cura em meio às tempestades da vida. Quando nos abrimos para a comunidade, descobrimos que há poder na oração conjunta, na palavra de encorajamento, no abraço sincero. É na comunidade que descobrimos que nossas lutas não são únicas. Muitas vezes, ao compartilhar nossos desafios, encontramos outros que já passaram pelo mesmo caminho e que agora estão do outro lado, prontos para nos ajudar a atravessar. A cura que Jesus oferece é muitas vezes transmitida através de outros, pessoas que ele coloca em nosso caminho para nos ouvir, nos consolar e nos apontar para ele. Não subestime o poder da comunidade. Quando nos conectamos uns com os outros, Jesus trabalha no meio dessas relações para restaurar e curar o que estava quebrado. A comunhão também nos ensina algo fundamental sobre humildade. Muitas vezes, preferimos sofrer em silêncio, achando que pedir ajuda é sinal de fraqueza. Mas a verdadeira força está em admitir que precisamos dos outros. O apóstolo Tiago nos lembra que devemos confessar nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros, para que sejamos curados. Tiago 5:16. A vulnerabilidade em comunidade não é sinal de fraqueza, mas um caminho para a cura. Quando nos abrimos para os outros, permitimos que Deus trabalhe através deles para nos restaurar. Jesus nos convida a viver essa cura em comunidade, cercados por aqueles que nos amam e nos ajudam a caminhar em direção à saúde emocional, espiritual e, muitas vezes, até física. Não se isole na sua dor. A comunidade é um presente de Deus, um canal pelo qual Ele derrama sua cura. Quando estamos juntos, somos mais fortes, mais resilientes e, acima de tudo, mais capazes de experimentar o amor e a cura que Jesus deseja nos dar. Número 9. O poder curador da gratidão. Você já percebeu como muitas vezes focamos tanto no que nos falta que esquecemos de agradecer pelo que já temos? A gratidão é uma força poderosa que transforma nossa perspectiva e abre espaço para a cura de Deus em nossas vidas. Quando Jesus estava prestes a multiplicar os pães e peixes para alimentar uma multidão, ele não começou pedindo mais recursos. Ele começou dando graças pelo que tinha. João 6:11. A gratidão tem esse poder. Ela transforma o pouco em muito, o insuficiente em abundância e o desespero em esperança. E na jornada da cura, agradecer pelo que temos agora abre o caminho para aquilo que ainda virá.
A gratidão é como um bálsamo que suaviza as feridas invisíveis da alma. Muitas vezes, estamos tão consumidos pelas dores e frustrações que nos esquecemos de que a gratidão é, por si só, uma forma de cura. Ela nos conecta com o presente e nos lembra de que, apesar das dificuldades, há motivos para louvar a Deus. Quando agradecemos, reconhecemos que Deus já está trabalhando, mesmo nas pequenas coisas, mesmo nas situações que parecem sem solução. A gratidão muda nossa perspectiva e nos ajuda a ver que, onde há Deus, sempre há esperança. Mas a gratidão não é uma resposta automática, é uma escolha. E essa escolha, muitas vezes, é mais difícil quando estamos no meio da dor, da perda ou da incerteza. No entanto, é justamente nesses momentos que a gratidão pode operar os maiores milagres em nossa vida. Ela nos tira do foco em nós mesmos e nos leva a enxergar a mão de Deus em todas as coisas. A Bíblia nos exorta: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Não porque todas as circunstâncias são boas, mas porque Deus é bom em todas as circunstâncias. Ao praticarmos a gratidão, estamos não apenas cultivando um coração mais leve, mas também abrindo espaço para que Deus cure áreas em nossas vidas que foram obscurecidas pela insatisfação e pelo ressentimento. Pense na história dos 10 leprosos curados por Jesus. Apenas um voltou para agradecer, e foi a ele que Jesus disse: "A tua fé te salvou." Lucas 17:19. A gratidão daquele homem não apenas trouxe cura física, mas uma cura mais profunda que envolveu sua alma. A gratidão é a chave que desbloqueia níveis mais profundos da cura de Deus em nós. Muitos de nós carregamos feridas de coisas que perdemos, de sonhos que não se realizaram, de expectativas que não foram atendidas. E às vezes, essas feridas nos impedem de enxergar as bênçãos que estão bem diante de nós. A gratidão, porém, nos ajuda a mudar o foco. Em vez de focar no que não deu certo, começamos a ver as pequenas bênçãos diárias, o fôlego de vida, a presença de pessoas que nos amam, a graça que se renova a cada manhã. E à medida que agradecemos, nossa alma encontra descanso e cura. Gratidão não é negar a realidade da dor, mas é reconhecer que, mesmo em meio às dificuldades, Deus continua presente. É um ato de fé. Quando agradecemos, estamos dizendo a Deus: "Eu confio em Ti, mesmo quando não vejo o caminho todo." E essa confiança abre espaço para a cura, porque ela nos liberta do controle e nos entrega nas mãos daquele que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. A gratidão não muda apenas as circunstâncias ao nosso redor, mas, mais importante, muda o nosso coração, preparando-o para receber a cura que Jesus já está disposto a dar. Então, pratique a gratidão. Agradeça por cada passo da jornada, por cada pequena vitória, por cada momento de paz. Ao fazer isso, você permitirá que o poder curador da gratidão flua na sua vida e transforme não apenas suas circunstâncias, mas a sua alma. Número 10. O dilema do sofrimento e a cura. Você já se perguntou por quê? Mesmo acreditando em um Deus todo-poderoso, o sofrimento ainda é uma parte tão presente em nossas vidas. Esse dilema é um dos mais profundos que enfrentamos como cristãos. Enfrentamos doenças, perdas, dores emocionais e questionamos: onde está Deus no meio disso tudo? No entanto, o sofrimento, paradoxalmente, é muitas vezes o campo fértil onde a cura de Deus floresce. Quando Jesus curou o cego de nascença, seus discípulos perguntaram se aquele sofrimento era resultado de pecado. Mas Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. João 9:3. Em outras palavras, a dor daquele homem se tornou o palco para um milagre. O sofrimento não é uma punição, mas pode ser uma oportunidade. Quando estamos em nossas piores crises, é onde encontramos a profundidade do amor e do poder de Deus. Se nunca houvesse dor, nunca haveria cura. E muitas vezes, é no meio da dor que começamos a compreender verdades espirituais
que de outra forma nos escapariam. Assim como o ouro é refinado pelo fogo, nossas almas são muitas vezes refinadas através das provações. Não porque Deus se deleita em nosso sofrimento, mas porque é através dessas dificuldades que Ele pode moldar nosso caráter, aumentar nossa fé e revelar sua glória. Um dos maiores desafios que enfrentamos é entender que a cura que Jesus nos oferece nem sempre é do jeito que esperamos. Às vezes, a cura física que tanto buscamos não vem da forma imediata que imaginamos. Mas isso não significa que Jesus não está agindo. Muitas vezes, Ele está realizando uma obra muito maior, uma cura interna, uma transformação que ultrapassa a nossa visão limitada. Paulo, que orou 3 vezes para que o espinho na carne fosse removido, recebeu a resposta de que a minha graça te basta. 2 Coríntios 12:9. A dor permaneceu, mas ele descobriu uma força e uma dependência em Deus que transcendeu o sofrimento físico. Sofrer nos ensina a confiar. Quando todas as nossas soluções humanas falham, somos forçados a nos voltar para Deus em busca de respostas. E às vezes, as respostas não vêm como gostaríamos, mas a cura interior, a paz, a esperança e a fé florescem no meio do sofrimento. Jesus nunca prometeu que não passaríamos por tribulações. Pelo contrário, ele disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." João 16:33. Ele nos lembra que, mesmo no sofrimento, ele já conquistou a vitória, e nossa cura pode estar em enxergar essa verdade. O sofrimento também nos conecta a Cristo de uma maneira íntima. Ele é o homem de dores, alguém que conhece profundamente a angústia humana. Quando sofremos, não estamos sozinhos. Jesus está conosco, não como um observador distante, mas como alguém que já experimentou a dor mais profunda. Ele foi rejeitado, traído, ferido e crucificado. E é essa identificação com nosso sofrimento que torna sua cura tão poderosa. Ele nos entende, não apenas como Deus, mas como alguém que viveu a fragilidade humana em toda a sua intensidade. Portanto, quando você se encontrar no meio da dor, lembre-se de que o sofrimento não é o fim da história. Jesus está lá, no meio da tempestade, trazendo uma cura que muitas vezes vai além do corpo, alcançando as profundezas da alma. Às vezes, a cura vem na forma de alívio imediato. Outras vezes, ela vem como uma transformação interna que nos prepara para uma eternidade de plenitude com Deus. Não veja o sofrimento como uma barreira à cura, mas como o lugar onde a cura de Deus se manifesta de maneiras que nunca imaginamos. Número 11. O impacto da comparação no processo de cura. Você já percebeu como a comparação pode corroer sua paz, sua confiança e até mesmo seu relacionamento com Deus? Em nossa jornada de cura, a comparação é uma das armadilhas mais sutis e destrutivas. Olhamos para a vida dos outros e começamos a pensar que, de alguma forma, estamos sendo deixados para trás, que Deus está abençoando a todos, menos nós. No entanto, essa comparação rouba a nossa alegria e, pior ainda, nos afasta do processo de cura que Jesus tem para nós. Quando olhamos para o caminho de outra pessoa, perdemos de vista o que Deus está fazendo no nosso próprio caminho. Jesus nos lembra: "Segue-me tu." João 21:22. Porque o caminho que ele tem para cada um de nós é único. A comparação é como uma sombra que nos segue, obscurecendo a obra de Deus em nossa vida. Quando olhamos para os outros, nos esquecemos de que o tempo e o plano de Deus são diferentes para cada um de nós. Às vezes, a cura que buscamos não acontece no mesmo ritmo ou da mesma maneira que vemos na vida de outras pessoas, e isso nos faz questionar o amor ou o poder de Deus. No entanto, precisamos lembrar que o processo de cura de Jesus não segue um cronograma universal. Ele conhece nossas necessidades de uma forma profunda e individual, e sua obra em nós é personalizada. Ao nos compararmos, perdemos de vista essa verdade e colocamos em dúvida o cuidado de Deus. A comparação também nos cega para as bênçãos que já recebemos. Ficamos tão fixados no que o outro tem ou em como ele foi curado,
que deixamos de perceber as pequenas vitórias em nossa própria jornada. Talvez a cura esteja acontecendo lentamente, em áreas que nem percebemos, mas porque estamos tão focados no que falta ou no que o outro já alcançou, não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo em nós. A comparação cria uma espécie de miopia espiritual, nos fazendo perder a clareza sobre o que Deus está trabalhando em nosso coração. Um exemplo bíblico poderoso dessa armadilha da comparação é Pedro, quando, após receber sua missão de seguir Jesus, se virou e perguntou sobre o destino de João. João 21:21. Jesus, com sabedoria, respondeu que Pedro não deveria se preocupar com o caminho de João, mas apenas com o seu próprio chamado. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Segue-me tu. Jesus nos chama a olhar para ele, não para os outros. A cura que ele tem para você não é a mesma que ele tem para outra pessoa. E isso é algo a ser celebrado, não comparado. A cura de Jesus é única para cada um de nós, porque ele conhece nossas histórias, nossos traumas, nossas feridas mais profundas. Ele não está trabalhando de forma genérica, mas de maneira pessoal e íntima. Quando entendemos isso, podemos descansar no fato de que o que ele está fazendo em nós é exatamente o que precisamos no tempo certo. Não precisamos correr a corrida de outra pessoa ou seguir o cronograma de cura de alguém. Podemos confiar que ele está fazendo uma obra perfeita em nós, mesmo que não seja visível ou imediata. Ao invés de nos compararmos, somos chamados a celebrar a obra de Deus em nossas vidas e nas vidas dos outros. A verdadeira cura vem quando paramos de medir nosso progresso com o dos outros e começamos a focar no que Jesus está fazendo em nós. Comparar-se é como tentar correr uma maratona olhando para o lado. Inevitavelmente você tropeça. Mas quando olhamos para Jesus, nos focamos em seu amor, em suas promessas e em sua cura para nossas vidas, encontramos o equilíbrio e a paz necessários para continuar. Pare de se comparar. O processo de cura que Jesus tem para você é lindo e único. Ao aceitar essa verdade, você se libera da pressão de correr a corrida de outra pessoa e encontra a liberdade de seguir no ritmo de Deus, confiando que no tempo certo a cura virá completamente e será exatamente o que você precisava. Número 12. A cura através da vulnerabilidade. Quantas vezes você escondeu suas feridas por medo de ser julgado ou rejeitado? A sociedade nos ensina a mascarar nossas fraquezas, a fingir que está tudo bem, mesmo quando estamos despedaçados por dentro. Mas Jesus nos mostra que a verdadeira cura só pode acontecer quando somos vulneráveis, quando trazemos à luz aquilo que preferimos manter escondido. A cura de Jesus começa onde nossa fachada termina. Quando ele encontrou a mulher samaritana junto ao poço, ela tentava esconder seu passado, suas falhas, seus fracassos. Mas Jesus, em sua graça, expôs aquilo que ela mais temia, não para condená-la, mas para libertá-la. João 4:16-18. Ele a confrontou com a verdade, e foi essa vulnerabilidade que a curou. Ser vulnerável não é um sinal de fraqueza, mas de coragem. Admitir que não temos todas as respostas, que não somos perfeitos, é o primeiro passo para receber a cura que Jesus deseja nos dar. Ele não pode curar o que fingimos não estar quebrado. Assim como um médico não pode tratar uma doença que seu paciente esconde, Jesus só pode curar as feridas que trazemos à luz. Mas a beleza disso é que quando revelamos nossas fraquezas, ele não nos olha com condenação, mas com compaixão. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11:28. Ele nos chama para nos despirmos de nossas defesas e encontrarmos descanso em sua presença. A vulnerabilidade também nos conecta de maneira mais profunda com os outros. Quando somos abertos sobre nossas lutas e falhas, criamos um espaço onde outras pessoas se sentem seguras para fazer o mesmo. A comunidade se fortalece não pela perfeição, mas pela honestidade. Pense na igreja primitiva, onde os crentes compartilhavam suas vidas e oravam uns pelos outros. Atos 2:44-47. A vulnerabilidade
era parte essencial da comunhão, e é essa abertura que permitia que a cura fluísse livremente entre eles. Ao nos abrirmos, criamos espaço para que outros entrem em nossa vida, nos ajudem e caminhem conosco na jornada de cura. Muitas vezes, temos medo de nos mostrar vulneráveis, porque achamos que seremos vistos como fracos. No entanto, a Bíblia nos lembra que é justamente na fraqueza que o poder de Deus se manifesta. Quando sou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12:10. Quando admitimos nossas limitações e dependemos de Jesus, encontramos uma força que não vem de nós, mas dele. A vulnerabilidade não é sobre exposição sem propósito, mas sobre encontrar a força de Deus em meio às nossas fraquezas mais profundas. E nessa entrega, a cura acontece. Há uma liberdade que só pode ser experimentada quando deixamos de lado nossas máscaras e nos apresentamos a Jesus exatamente como somos. Muitas vezes, passamos tanto tempo tentando esconder nossas falhas que esquecemos que Jesus já conhece cada uma delas. Ele não está esperando que você seja perfeito. Ele está esperando que você seja honesto. A mulher samaritana não foi curada por sua habilidade de esconder seus erros, mas pela disposição de encarar sua verdade diante de Jesus. Foi nesse encontro honesto que ela encontrou a cura que mudou sua vida. Ser vulnerável também nos permite entender que não precisamos carregar nossas feridas sozinhos. Jesus nos chama para lançar sobre ele nossas ansiedades, nossos medos, nossas inseguranças. 1 Pedro 5:7. Ao nos abrirmos para ele e para os outros, descobrimos que há uma força coletiva na vulnerabilidade. Não estamos sozinhos em nossas lutas, e quando escolhemos ser autênticos, permitimos que a graça de Deus nos envolva, curando as partes de nós que foram feridas por anos de vergonha, medo e isolamento. A cura através da vulnerabilidade é um processo, mas é nesse processo que descobrimos que Jesus não nos rejeita por sermos quebrados. Pelo contrário, ele se aproxima de nós justamente porque somos quebrados. Ao nos mostrarmos como somos, sem máscaras, sem disfarces, abrimos a porta para a cura genuína que só ele pode oferecer. Número 13. Cura e o desprendimento das posses. Você já parou para pensar como o apego às coisas materiais pode aprisionar sua alma? Muitas vezes, buscamos conforto, segurança e até mesmo identidade nas coisas que possuímos, mas Jesus nos ensina que o caminho para a verdadeira cura passa pelo desprendimento dessas coisas. Quando o jovem rico se aproximou de Jesus, cheio de boas intenções e religiosidade, ele foi desafiado a dar um passo além. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Marcos 10:21. Aquilo que o jovem possuía estava possuindo-o. E por causa desse apego, ele perdeu a oportunidade de seguir Jesus e experimentar uma vida plena de propósito e cura. O apego às posses materiais nos impede de experimentar a verdadeira liberdade que Jesus oferece. Quando nos prendemos ao que temos, seja dinheiro, bens ou status, ficamos escravizados por esses mesmos itens. A ansiedade por perder o que possuímos, o medo de não ter o suficiente ou a busca incessante por mais, tudo isso adoece nosso coração. Jesus nos chama a abrir mão dessas correntes invisíveis e confiar nele para suprir todas as nossas necessidades. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. O desprendimento não é sobre viver em pobreza, mas sobre viver em liberdade. O mundo nos ensina que o valor de uma pessoa está no que ela possui. A carreira, o sucesso financeiro, o status social, tudo isso é vendido como símbolo de realização. Mas Jesus nos lembra que ao nos apegarmos a essas coisas, podemos perder o que realmente importa. Ele diz, pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Mateus 16:26. As coisas materiais não são em si ruins, mas quando nosso coração está centrado nelas, nos distanciamos daquilo que é eterno e da cura espiritual que Jesus deseja trazer para nossas vidas.
Quando aprendemos a nos desprender, abrimos espaço para que Jesus cure áreas do nosso coração que estavam adormecidas pelo apego ao material. A ganância, o medo da escassez e a insegurança são sintomas de um coração que ainda não experimentou a liberdade completa em Cristo. O desprendimento nos ensina a confiar que Deus é o provedor. Quando liberamos o que temos em suas mãos, descobrimos que Ele é fiel para cuidar de nós e que a verdadeira paz não vem do que possuímos, mas de quem possuímos, Jesus. O desprendimento também nos liberta para sermos generosos. Quando não estamos presos ao material, podemos compartilhar com os outros de forma mais livre, sem medo de ficar sem. Jesus nos chama a um estilo de vida de generosidade, onde o que temos é usado para abençoar os outros e expandir o reino de Deus. A cura que vem através da generosidade não é apenas emocional, mas também espiritual. Ao dar, liberamos a pressão interna de acumular e encontramos uma satisfação que o dinheiro jamais poderia proporcionar. Há maior felicidade em dar do que em receber. Atos 20:35. A cura através do desprendimento é profunda porque ela toca uma área sensível de nossa vida, nosso senso de segurança e identidade. Mas quando aprendemos a colocar nossa confiança em Jesus e não nas posses, descobrimos que Ele é suficiente. O jovem rico não pôde seguir Jesus porque seu coração estava preso ao que possuía. Que triste realidade! No entanto, quando aprendemos a soltar, descobrimos que Jesus nos dá algo infinitamente mais valioso do que qualquer bem material: paz, alegria, liberdade e, acima de tudo, uma alma curada e plena. Deixe que Jesus cure sua relação com o material. Ao se desprender das posses e confiar plenamente nele, você encontrará uma nova forma de viver, leve, livre e abundante. A cura começa quando reconhecemos que o que temos não define quem somos e que o amor de Jesus é o único tesouro que jamais poderá ser tirado de nós. Número 14. O papel do serviço na cura. Você já percebeu como, ao servir os outros, muitas vezes somos nós mesmos que acabamos sendo curados? Jesus nos ensinou, por meio de suas palavras e ações, que o serviço é uma das formas mais poderosas de encontrar cura para nossas almas. No momento em que ele se ajoelhou para lavar os pés de seus discípulos, Jesus não estava apenas ensinando sobre humildade. Ele estava mostrando que, ao nos colocarmos em posição de servir, abrimos espaço para a graça de Deus operar em nossas vidas. João 13:14-15. O serviço não é uma via de mão única, é um caminho de cura mútua. Quando nos concentramos em servir os outros, algo milagroso acontece. Nossa perspectiva muda. Em vez de nos fixarmos em nossas próprias dores, começamos a ver as necessidades dos outros. E, ao fazer isso, muitas vezes percebemos que a cura que procurávamos começa a surgir de maneira inesperada. O ato de servir nos tira do centro do nosso próprio sofrimento e nos conecta a algo maior, o cuidado com o próximo. Jesus disse: "Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo." Mateus 20:26. A grandeza no reino de Deus não está em ser servido, mas em servir. E é nesse servir que encontramos a cura para muitas das feridas que carregamos. O serviço também nos ensina a confiar em Deus. Ao servir, muitas vezes nos encontramos fora de nossa zona de conforto, lidando com pessoas e situações que nos desafiam. E é nesse desafio que Deus trabalha em nós. Ele molda nosso caráter, desenvolve nossa paciência e cura nossas inseguranças e medos. O serviço nos tira da nossa bolha de autossuficiência e nos lembra que dependemos de Deus para suprir não só nossas necessidades, mas também as necessidades daqueles que servimos. Quando servimos, deixamos de lado o orgulho e reconhecemos que somos apenas instrumentos nas mãos do Criador. O exemplo de Jesus lavando os pés dos discípulos também nos ensina que, mesmo em momentos de dor e angústia, há poder em servir. Naquela mesma noite, Jesus sabia que seria traído, sabia que enfrentaria a cruz, e mesmo assim, ele escolheu servir. Isso nos mostra que o serviço não depende das nossas circunstâncias ou emoções. Muitas vezes,
É no ato de servir durante nossos momentos mais difíceis que encontramos o maior alívio para nossas dores. O serviço nos conecta com o propósito divino e nos lembra que, mesmo em meio à adversidade, há sempre algo que podemos fazer para demonstrar o amor de Deus. A cura que vem através do serviço é muitas vezes uma cura de alma. Enquanto cuidamos das feridas dos outros, Deus cuida das nossas. Não porque estamos tentando ganhar algo em troca, mas porque o serviço nos coloca em sintonia com o coração de Deus. A Bíblia nos lembra que quem dá aos pobres, empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Provérbios 19:17. Quando servimos sem esperar retorno, Deus nos recompensa com sua paz, sua alegria e muitas vezes com uma cura que vai além do que esperávamos. Ao servirmos os outros, também aprendemos sobre gratidão. Vemos a fragilidade da vida, as lutas que muitos enfrentam, e isso nos faz valorizar o que temos. O serviço nos ensina que, por mais que possamos estar passando por dificuldades, ainda podemos ser uma bênção para alguém. E é nessa consciência de que podemos fazer a diferença, mesmo em meio à dor, que encontramos força e cura. Jesus nos chama a servir não apenas porque isso beneficia o próximo, mas porque Ele sabe que, ao servir, estamos permitindo que seu amor nos cure e nos transforme. Portanto, se você está buscando cura, considere o caminho do serviço. Ao estender a mão para os outros, você descobrirá que Jesus está estendendo a mão para você, curando suas feridas enquanto você ajuda a curar as dos outros. O serviço não é apenas um chamado, é um convite divino para experimentar a cura e a plenitude que só o amor de Cristo pode trazer. Número 15. Jesus quer curar a sua identidade. Você já sentiu que a sua identidade está fragmentada? Talvez as experiências da vida, os erros do passado ou as palavras de outras pessoas tenham te moldado de uma forma que você não reconhece mais. Às vezes, carregamos rótulos que não nos pertencem: fracassado, inútil, culpado. E essas mentiras afetam profundamente a maneira como vemos a nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Mas Jesus quer curar sua identidade. Ele não apenas quer que você se veja com clareza, mas também que você se veja da maneira como Ele te vê, amado, redimido e chamado para um propósito eterno. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5:17. A identidade que Jesus quer restaurar em você vai além de suas circunstâncias e falhas. Quando olhamos para nós mesmos, muitas vezes enxergamos apenas as cicatrizes deixadas pelas dores da vida. Jesus, no entanto, olha para além dessas marcas e vê quem você foi criado para ser. Pense em Pedro, que, após negar Jesus 3 vezes, provavelmente se via como um fracasso. Mas Jesus o restaurou, não como o homem que falhou, mas como o líder que ele sabia que Pedro podia ser. João 21:15-17. Da mesma forma, Jesus não está focado em seus erros ou nas etiquetas que você carrega. Ele está pronto para curar sua visão de si mesmo, para que você veja o valor que ele já colocou em você. Muitas vezes, nossa identidade é definida por aquilo que fazemos ou pelo que temos, mas Jesus nos chama para algo mais profundo. O mundo nos diz que somos o que realizamos, nossa carreira, nosso status, nossas conquistas. No entanto, Jesus nos lembra que nossa identidade está enraizada no fato de sermos filhos de Deus. Não somos definidos pelos nossos sucessos ou fracassos, mas pelo amor incondicional de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. 1 João 3:1. Quando essa verdade se torna parte de quem somos, uma cura profunda começa a acontecer. Nossa identidade é curada quando paramos de buscar aprovação no lugar errado e encontramos nossa verdadeira essência em Cristo. Essa cura da identidade também envolve deixar de lado os rótulos que outros nos impuseram. Talvez você tenha sido marcado por palavras cruéis, rejeições ou expectativas que nunca conseguiu atender. Essas coisas podem nos ferir profundamente, distorcendo a maneira como nos vemos
e como acreditamos que os outros nos veem. Mas Jesus quer te libertar desses rótulos. Ele não te vê como o mundo te vê. Ele te chama por um nome novo, um nome que reflete quem você é nele. No Apocalipse, Jesus promete: ao vencedor darei uma pedrinha branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por quem o recebe. Apocalipse 2:17. Esse novo nome representa uma nova identidade, curada e transformada pela graça de Deus. Curar sua identidade também significa aprender a perdoar a si mesmo. Muitas vezes somos nossos piores críticos, prendendo-nos ao passado e nos culpando por nossos erros. Mas Jesus não apenas nos perdoa, ele nos ensina a perdoar a nós mesmos. Ele nos chama para deixar de lado o fardo da culpa e da vergonha e abraçar a identidade de alguém que foi completamente perdoado e restaurado. Assim, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Você não precisa mais viver preso às falhas do passado. Jesus já pagou o preço pela sua liberdade. Jesus quer curar sua identidade para que você viva de acordo com o propósito que Ele tem para a sua vida. Quando estamos presos a uma visão distorcida de quem somos, não conseguimos caminhar plenamente no chamado que Deus nos deu. Mas quando permitimos que Jesus cure nossa identidade, começamos a enxergar a nós mesmos como Ele nos vê, como instrumentos de sua obra, embaixadores de seu amor e portadores de sua verdade. Essa cura nos dá coragem para viver com confiança, sabendo que nossa identidade está firmada naquilo que Deus diz e não no que o mundo pensa. Permita que Jesus cure sua identidade. Ele deseja libertá-lo dos rótulos que você carregou por tanto tempo e restaurar sua visão para que você veja a si mesmo como Ele te vê, completo, amado e escolhido. A cura da identidade é a porta de entrada para uma vida plena em Cristo, onde você pode viver com propósito e liberdade, sabendo que sua verdadeira identidade está firmada no amor de Deus. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero que cada parte desse vídeo tenha tocado seu coração e te mostrado que Jesus está pronto para curar todas as áreas da sua vida. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, eu te convido a continuar explorando o canal, onde você vai encontrar muitos outros vídeos cheios de ensinamentos e mensagens que podem transformar ainda mais sua caminhada com Cristo. Tem muita coisa de valor esperando por você, então não deixe de conferir. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.